Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, uma baita oportunidade, mais uma vez, conversar com o Fabiano Sabatini, gerente de alianças e parcerias América Latina da Intel. Fabiano, a gente falou num dos primeiros Papo Fácil, sim. Você vai lembrar disso, sim. Né? Obrigado por a gente poder voltar a conversar. A Intel é uma fábrica de informação, de novidade. Tem muita coisa para a gente dividir aqui hoje, não é isso? Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que a gente conseguiu falar, se eu não me engano, em 2017, né? Um dos primeiros Papo Fácil. 33. 33? 33. Vou colocar o atalho aqui para quem quiser ver a nossa primeira conversa. Que legal. Muita coisa evoluiu desde lá, né? Então acho que a gente tem uma janela para discutir vários assuntos aqui, né? Não, com certeza. Na ocasião, você falou de um assunto e eu fiquei muito interessado, que era sobre a tecnologia Optane, Sim. que era super disruptiva, foi super importante, transformou muitas coisas, mas a roda da tecnologia girou, né? A gente está aqui na Intel hoje num dia bacana porque foi feito um anúncio da nova estrutura em termos de Latinoamérica, de Brasil, né? Foi apresentado o time, enfim, uma série de novidades. Falou-se também do Xeon Geração 4. Então eu queria que a gente começasse essa nossa conversa, primeiro me falando hoje, né? Qual é exatamente o teu papel na Intel, o que você tem fazendo, do que você está cuidando, porque por trás disso tem muita coisa para a gente falar. Perfeito, excelente. O meu time hoje, ele é um time regional, onde a gente tem alguns especialistas de verticais para poder atender todo o ecossistema regional, né? Não só Brasil, mas a gente olha todo Latinoamérica. Então, no meu time eu tenho especialistas de PC, né? De Client Computing Group, tem especialistas de Cloud e tem um time de IoT, qual eu faço parte. A gente chama de Next e Edge Computing, onde a gente consegue desenvolver, e é o meu papel principal, desenvolver soluções e parceiros no ecossistema de IoT e AI. Né? Então existiu toda uma gama de produtos e parceiros que a gente já vinha desenvolvendo no Brasil nos últimos anos, e agora a gente expande esse trabalho para toda a Latinoamérica para apoiar os times locais e também desenvolver para que os parceiros nossos possam escalar regionalmente também, né? Não só no Brasil, mas muitos deles atuam já de maneira Latinoamérica. Então a gente cria uma estratégia, um time dedicado para poder olhar logicamente para o mercado brasileiro, mas também oportunidades que possam acontecer de negócio e de tecnologia através da Latinoamérica. Uma das palavras que você falou no que você acabou de me contar é uma palavra mágica. Por quê? Durante a apresentação que nós tivemos mais cedo aqui, se comentou que a Intel não está mais naquele momento de falar em core frequência, né? Que é exatamente o momento das soluções. Exatamente. Então vamos explicar melhor isso, que isso é muito forte. Perfeito, perfeito. Já há alguns anos a Intel tem mudado a abordagem no mercado. No começo a gente criava os processadores, e evoluindo ele em clock frequência, e as análises de mercado quase sempre eram baseadas nisso, né? Então a gente apresentava uma nova plataforma, falava, acelerou o clock, melhorou o cache, e tudo baseado na plataforma. Hoje em dia a gente vai mais a mercado, entende as demandas de mercado, entende como que a tecnologia pode resolver alguns problemas complexos da sociedade. Em cima disso a gente entende e traz isso para dentro do processador, para as plataformas. E aí a gente pode desenvolver aceleradores, instruções, formas com que a nossa tecnologia, né, não só os processadores, as CPUs, mas GPU, aceleradores, possam abordar. E uma segunda mudança, além do produto, é a nossa abordagem do time comercial. Porque até então, a gente ia ao mercado levando o produto para que o ecossistema pudesse desenvolver aplicações. Agora a gente faz o reverso. A gente vai no cliente final, a gente vai em grandes cidades, em grandes empresas, entende o que eles estão precisando, qual que é a demanda. Em cima disso, a gente consegue também trazer o ecossistema para resolver aquele problema. Então, a gente costuma falar que a gente fala do produto lá na quarta, quinta reunião de um novo cliente, porque primeiro a gente vai focar mais nos problemas, nas necessidades, nos desafios, e aí sim a gente pode moldurar e trazer um parceiro para resolver um problema, ou apontar uma tecnologia que possa ser pertinente para aquela aplicação. É mais ou menos esse contexto. E me chamou realmente bastante a atenção, você também usou essa palavra agora sobre os aceleradores, que é uma diferença que eu percebo de conceito da própria Intel de algum tempo para cá. Hoje mesmo foi anunciado o processador Xeon de quarta geração, que é um talalau, né, grandão, mas por que ele é um chip, uma pastilha grande? Porque ele encapsula um monte de possíveis soluções, né? Resumidamente, comenta quais são essas soluções que vêm dentro de um Xeon de quarta geração.
um E diferencial. outros, né? Os antigos também já tinham, a terceira geração tinha parte disso, Sim, né? na verdade, essa nova geração ela traz uma abordagem um pouco diferente, porque até então a gente traz conjuntos, instruções para acelerar alguns workloads, algumas cargas de trabalho. Então, instruções para acelerar inteligência artificial, rede, transporte de dados, criptação, isso a gente sempre vem desenvolvendo. Só que grande parte era baseada em software, em conjunto de instruções para que o processador funcionasse melhor. Nessa nova geração, a gente traz alguns aceleradores embarcados no processador para reduzir a carga da CPU. Então a gente tem alguns aceleradores já embarcados na pastilha, como você disse, um processador um pouco maior, porque o foco dele é para data centers, né, para ambientes mais controlados, mas ele traz alguns aceleradores para poder otimizar a carga de trabalho que a gente observa do mercado. Então inteligência artificial a gente consegue acelerar muito, com aceleradores sendo dentro, a parte de virtualização de rede, do VRAM, tem conjuntos de aceleradores para instrução, criptografia de dados, e entre outros que é possível, através desses aceleradores, você conseguir não só trabalhar de uma forma mais eficiente, reduzindo o consumo de energia, que acho que é um dos fatores muito interessantes dessa geração, como acelerar mesmo, dar mais performance e mais vazão para essas cargas de trabalho mais pertinentes no dia de hoje. Bom, durante a apresentação, vocês apresentaram ganhos específicos nessas soluções bastante sensíveis, né? Eu até vou colocar a tela que ilustra isso aqui na edição, né? A gente não vai entrar nessas minúcias, mas me impressionaram todos ganhos bastante substantivos, né? Seja na inteligência artificial, seja na rede, seja em processamento de HPC, tem todas essas soluções estão embarcadas ali, prontas, só que a aplicação tem que estar pronta para isso, né? Sim e não, vamos dizer assim, porque o processador ele traz uma nova geração, uma nova forma de manufatura. Você consegue trabalhar com qualquer tipo de aplicação, mesmo legada, ele vai funcionar, ele vai operar. Ele tem algum tipo de eficiência energética, então ele mesmo não otimizado, ele consegue ser mais eficiente energeticamente falando, com menor consumo de energia. Porém, se a aplicação conhecer o processador, utilizar os nossos frameworks, que a grande maioria são open source, você consegue tirar ainda mais do processador. Então, os números que vocês vão ver aqui, né, falando como a gente consegue acelerar em 10 vezes inteligência artificial, utilizando um framework, né, em cima do nosso acelerador que está lá dentro, de multiplicação de matrizes. Se a aplicação ela não tiver essa instrução, ela também vai ter algum tipo de benefício, mas não tanto quanto esses 10 vezes que a gente está colocando. Isso é a mesma coisa para HPC, para redes, e como a Intel tem uma abordagem muito ampla no ecossistema, a gente entende que o tempo é relativamente pequeno para que praticamente todas as aplicações de mercado, as principais aplicações de mercado, os workloads, consigam trabalhar esse framework e tome benefício desse processador. E mesmo até o cloud, né, que já tem algumas instâncias disponíveis, ajuda na adoção dessa tecnologia, porque muita aplicação você pode testar lá e já começar a usar o benefício, né, mas depois você pode expandir para toda a parte de on-premise, né, vamos dizer assim. Uma das coisas que me capturou minha atenção, né, foi exatamente, por exemplo, o conceito da memória embarcada dentro do processador, que é de 4 a 5 vezes mais rápida, que não tem, acho que são até 128 GB, mas muitas aplicações vão ter um benefício incrível. Acho que até foi comentado a aplicação de computação fluidodinâmica, que requer alto desempenho. Mas isso é só um exemplo para ilustrar esse tipo de abordagem. Agora, como é que o mercado vem demandando, o que o mercado vem pedindo para vocês, já que vocês agora inverteram a forma, né, em relação a essas soluções, né? Qual é a demanda do momento, o que tem sido bastante demandado no momento? A gente vê, talvez a gente possa dividir em algumas partes, né? A gente gosta de trabalhar num conceito que a gente chama de Edge to Cloud, né? Então cada vez mais a gente vê ponta a ponta. De ponta a ponta, e normalmente a aplicação que vai mandar, onde que ela vai ser melhor processada? Na borda, no cloud, ou muitas vezes híbrido. A gente entende que uma abordagem duradoura, ele acontece de uma forma híbrida, você pré-processa o que você conseguir na borda, e você, quando você precisa de um uso massivo de computação, você processa ou no data center ou no cloud, né? E para isso a gente tem uma linha de produtos. Então a gente tem processadores, como você mencionou, com memória embarcada, para HPC, para cargas muito específicas de trabalho, onde você precisa o máximo de performance, largura de banda, baixa latência. Esses processadores normalmente vai estar dentro de um data center, vai estar dentro de um cloud service provider. E nós temos alguns processadores muito eficientes energeticamente para estar na borda, para estar às vezes até num switch de rede para virtualizar, um servidor pequeno que vai estar num poste.
Então a gente trabalha com aplicações de 5G, por exemplo, servidores para POST, onde você consegue, com as empresas de telecomunicação, virtualizar uma parte da rede e entregar essa baixa latência para o usuário final. Conversei sobre isso na última FutureCon, tive lá, gravei um vídeo sobre esse assunto, né? Realmente é bem interessante. Agora, e em relação exatamente a tua área, né, que são as parcerias, as alianças, porque o cliente final da Intel jamais será um consumidor, o consumer, né, são os fabricantes, né? Então, como se dá essa relação com esse ecossistema? Como é que vocês vão em busca dessas parcerias, as empresas procuram, enfim, como é que funciona esse processo? Na verdade, quando a gente olha o lado do consumidor, tem bastante entusiasta ainda, né? Que compra o processador no varejo, monta ainda o PC e mas gosta a Intel de fazer não o vende upgrade. direto para esse fulano. Não, através de um distribuidor. Perfeito. Né? Mas pro lado de enterprise, né? A gente tem trabalhado muito com alguns provedores de solução e a gente diz que tem perfis diferentes. Então, tem aquele fabricante de hardware, onde a gente traz o ZIL de última geração, habilita aquela plataforma e com isso a gente consegue ter esse fabricante pronto para aderir ao mercado. A gente trabalha com empresas somente de software, onde a gente vai lá e ajuda ele com o melhor framework, às vezes até cede um processador ou ele faz um teste na nuvem, né, para poder ter certeza que ele está habilitado. E algumas vezes a gente tem alguns parceiros que a gente chama de turnkey, provedor de solução, que vai, por exemplo, na indústria, entende um problema de linha de produção e ele vende a solução completa para o cliente final. Esse cara a gente consegue ajudar em várias partes. A gente ajuda ele no hardware, ajuda no software, ajuda no serviço. Então a gente consegue abordar de uma forma geral. Então hoje a gente tem olhado algumas verticais, até com mais... A minha área tem olhado algumas verticais até mais diretamente, como é o caso de varejo, bancos, setor financeiro, um setor que está sempre adquirindo novas tecnologias, indústria. Também tem uma tendência, né, não só da indústria 4.0, mas de usar a inteligência artificial, visão computacional, para resolver problemas na produtividade, na logística, em toda a cadeia. Cidades inteligentes e a parte de segurança, onde a gente vê bastante coisa aplicada de vídeo analítico, de inteligência para a área de segurança, né, para ajudar as equipes para ser mais eficiente e ter análise em tempo real. Uma coisa que eu vejo bastante nesse segmento, que é um segmento que estou muito perto, no passado você tinha aqueles centrais de monitoramento gigantes com muitas câmeras e o operador tinha que ficar olhando para as telas para identificar algum padrão errado. Hoje em dia, você pode até reduzir o número de câmeras, o número de telas, né? Com muitas câmeras, mas com inteligência artificial, qualquer evento que acontecer, ele vai gerar em tempo real o alerta, né? Para poder ajudar o operador a atuar no momento da ação, no momento que estiver acontecendo alguma coisa, né? E não pós-evento. Tiver muita essa ação pós. Poxa, teve um furto numa loja. Aí assisti o vídeo, entendi o que aconteceu e ia atrás dessa pessoa. Hoje em dia você consegue falar em tempo real. Está tendo furto, vão atuar em tempo real. Então é isso que a gente vê, uma transformação do uso da AI aplicado diretamente em alguns segmentos. Sabe o que eu me lembrei agora? Eu achei que eu não tinha estado aqui durante a pandemia, mas teve uma vez que teve um encontro aqui na Intel que se falou exatamente sobre visão computacional, né? Que tem milhões de aplicações, a gente nem dá para a gente entrar aqui, mas detecção de deepfake, detecção no agronegócio, enfim, tem um monte de exemplos. Mas o que também me chamou a atenção é que vocês hoje comentaram que vocês já estão com vários parceiros nacionais fabricantes que estão na boca aí para ter os equipamentos já com a 4ª geração, né? Sim, sim. Dos dois pilares aí, né, de tecnologia, a gente tem já os fabricantes de hardware com os servidores, que alguns já anunciaram, inclusive já estão vendendo sob demanda, né? Alguns vão começar a manufatura local no segundo trimestre, então o mercado brasileiro aí vai ter a opção de adquirir essa tecnologia, já está pronto, né, para quem quiser comprar, encomendar, entender qual que é o melhor modelo para o seu produto. E o ecossistema de software, já há alguns meses a gente vem trabalhando, desde que a gente começa a trabalhar com as versões mais beta do processador, a gente traz alguns parceiros de software para ir entendendo, para ir trabalhando com esses frameworks, né? Porque é assim que a gente tem a disponibilidade mais ampla da plataforma, que o software possa tomar o benefício. Então esse trabalho que a gente faz de hardware e software local também, né? Acontece globalmente com os principais clientes, mas a gente também tem uma atuação aqui local e regional, né? Com todo o time da Intel e o ecossistema. Não, e com toda essa gama de aceleradores que a Intel vem implementando, né? Não falamos, mas vou falar agora também GPU, todas as outras que você já mencionou, isso dá como que eu vou dizer,
um poder para os fornecedores de oferecer produtos bastante aprimorados, sofisticados, sim, exatamente visando as soluções que o mercado está demandando, né? Sim, exato. E a forma que a gente tem trabalhado para democratizar o uso da computação é utilizar alguns frameworks open source. Então, o nosso parceiro de software, por exemplo, ele usa o OneAPI ou o OpenVINO. São os dois frameworks que a gente tem trabalhado bastante em inteligência artificial. A partir do momento que ele utiliza essa ferramenta, ele consegue utilizar qualquer acelerador da Intel. Processador, GPU, IPU, VPU, todos os processing units que a Intel está trazendo, ele com poucas linhas de instrução consegue utilizar e tomar benefício. E algumas vezes eu tenho visto empresas de software criando um software inteligente, que a partir do momento que ele liga, ele identifica o que tem na máquina, otimiza o código para tomar benefício do que está lá. Então, às vezes, essa máquina só tem CPU, ele vai para CPU. Essa máquina tem CPU e GPU, ele consegue dividir a carga de trabalho, a inferência de inteligência artificial para tomar o benefício de tudo que está ali. Agora, algo que sempre foi de destaque, na minha opinião, da Intel, é o papel dela como criadora de ecossistemas. Né? Só para citar um caso, tem pelo menos uma dúzia, o Wi-Fi. Né? E eu casualmente estava no lançamento da plataforma Centrino aqui no Brasil. Foi, se eu não me engano, em Florianópolis em 2003. Olha, faz tempo, hein? Faz 20 anos. É verdade. 20 anos. Né? E na ocasião, o Wi-Fi ainda era uma coisa, entre aspas, artesanal. A Intel veio, trouxe, botou volume e saiu de campo, ou seja, o mercado... Então, quantas e quantas vezes a Intel fez isso para diversas tecnologias? E agora, não só ela continua fazendo, como está indo lá na frente por querer saber mais das necessidades, pelo que você me contou, é isso? Isso. Continua dos dois lados. Do lado do... Eu lembro também essa questão do Centrino. Até então eu não estava na Intel, mas a Intel ela começou a fomentar principalmente implementação de Wi-Fi em vários lugares, no shopping, no aeroporto, porque não existia isso. Né? Conforme ela começou a fomentar a disponibilidade do Wi-Fi, começou a surgir toda uma cadeia de dispositivos para tomar benefício desse Wi-Fi. E realmente a Intel ela é conhecida no mercado por trazer aí inovações e tudo mais, né? E cada vez mais o foco que a gente dá em open source habilita desde uma grande empresa, um grande cloud service provider, até pequenas empresas, startups que estão criando produto em cima disso. Porque hoje em dia você tem uma possibilidade de usar um cloud com uso massivo de computação, que até alguns anos atrás não era possível. E quando você pega esses frameworks que a gente oferece, que é open source, uma empresa pequenininha cria uma solução que resolve um problema super complexo. Isso tem acontecido todos os dias e o mercado brasileiro é um celeiro de muitas inovações, né? Então a gente tem trabalhado muito com startups, empresas de inovação, para poder resolver esses problemas cada vez mais complexos. E a gente ajuda essa empresa a rampar, às vezes a fazer grandes negócios, grandes parcerias para escalar a solução. De repente você falou, eu lembrei, não tinha Wi-Fi na época, era uma coisa, uma hiper novidade, e teve esse evento lá em Florianópolis, agora me foge o nome da praia, e que eu tive a experiência de pegar o meu notebook, sentar na beira da praia e usar. Aquilo na época era o máximo. Hoje em dia, impensável. Hoje em dia qualquer um, ainda mais durante a pandemia, foi fazer isso, né? Tem gente que se mudou para a praia e tal. Olha, Fabiano, essa conversa vai muito longe. Seria muito legal se a gente pudesse, eventualmente, mais para frente, mergulhar mais fundo em alguns dos tópicos que a gente falou aqui. É um prazer. Eu estou pertinho da Intel, quase que dá para vir. Não fosse a mochila pesada, dava para vir a pé, né? Mas que a gente possa conversar outras vezes e trazer as novidades da Intel. Afinal, a Intel, como eu sempre brinco, é um tratorzão. Com certeza. É um prazer. Então, tendo outras pautas, estou à disposição para falar com você. Super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o Fabiano Sabatini, gerente de alianças e parcerias Latino-América da Intel. Fabiano, super obrigado. Até a nossa próxima ocasião. Eu que agradeço.